Muito bem, turma, finalmente chegamos, né, à civilização romana, e estudar sobre Roma é fundamental para que a gente possa compreender a nossa própria sociedade ocidental, né? Se a gente pudesse pegar os quebra-cabeças que foram responsáveis de montar essa sociedade ocidental que nós vivemos, a gente pegaria a Grécia, uma peça de Roma, uma peça da cultura judaico-cristã. Então nós podemos perceber como essas civilizações, essa cultura, né, o pensamento, a gente pode entender muita coisa da sociedade ocidental. Falar sobre Roma é fundamental para que a gente possa entender o legado que foi deixado para que o mundo pudesse ser o que é hoje. Pessoas que sonham em ser advogados, juízes, promotores, naturalmente estudarão sobre o direito romano nas faculdades, porque Roma, na verdade, trouxe, além dessa questão do direito, além dessa questão das leis, uma grande contribuição no que diz respeito à formação do pensamento, à formação do Estado, à formação das instituições públicas, políticas, que nós temos, inclusive algumas até hoje. Então a localização da civilização romana está aí na Península Itálica, como nós podemos ver na imagem, e os períodos da história romana se encontram aí entre monarquia, república e império. A monarquia na época do domínio etrusco, a república onde o Senado assumia o poder, e no império onde os famosos Césares também aí dominavam. Como a gente pode perceber, a civilização romana ela começa aí a partir do século 8 a.C., por volta do ano 753, a vila de Roma ela é fundada ali na Península Itálica. Então Roma começou como uma pequena vila, como um pequeno vilarejo, e se tornou um grande império mundial. E a gente vai entender passo a passo como isso aconteceu. Como nós podemos ver na imagem, podemos perceber o domínio de Roma em torno do mar Mediterrâneo. Esse espaço de água entre o norte da Europa, entre o norte da África e o sul da Europa. Nós podemos perceber o mar Mediterrâneo como sendo muito importante do ponto de vista até comercial na época. Nós temos duas versões para a origem de Roma: a versão mitológica e a versão conhecida como histórica. E nós vamos estar entendendo aí a diferença entre as duas. Na imagem que nós podemos perceber, nós visualizamos aí uma loba amamentando duas crianças, na verdade são dois irmãos. E aí nós temos essa visão mitológica, né, que Roma, né, teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, e segundo a lenda, os gêmeos foram atirados às margens do rio Tibre a mando do seu tio Amúlio. Nós temos aí a destruição, após a destruição de Troia, né, o troiano Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica, e nós temos o famoso poema A Eneida, do autor Vigílio. Então, fundada por pastores que se estabeleceram na região centro-ocidental da Península Itálica, etruscos, italiotas e gregos. E nessa versão da história, nós podemos perceber uma questão muito interessante nessa visão mitológica, que esses irmãos foram abandonados pelo tio por conta, né, do poder, e eles acabam sendo adotados aí na floresta por uma loba, e essa loba passa aí então a amamentá-los. Se a gente perceber, aqueles que são ligados aí ao mundo do futebol, essa imagem aparece no centro do escudo do time de Roma, né, lá da Itália. E a gente percebe que esses irmãos foram crescendo, e aí o Rômulo, após a idade adulta, acaba matando seu próprio irmão, Remo, para que pudesse ficar com o poder e o controle de Roma, se tornando assim o primeiro rei de Roma. Então é interessante notar como Roma tem uma história muito sangrenta, se envolvendo com guerras, se envolvendo com traições, se envolvendo com conspirações. E logo de início já temos essa história do mito fundador, né, o mito da fundação de Roma. Nós já temos um irmão que acaba assassinando o outro. E isso é uma questão muito importante para a gente notar. No período monárquico, que é a primeira fase de Roma,
nós temos uma estrutura em função da posse de terras. Então era mais rico quem tinha mais terras, as terras que produziam os diversos elementos agrícolas para a sobrevivência então de Roma. A sociedade ela se organizava basicamente entre 4 camadas: os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Quem eram os patrícios? Eles eram os aristocratas, pertenciam ao conjunto de famílias nobres. E a aristocracia nós podemos dividir, é uma palavra grega, em 2 partes: aristós, que vai significar melhores, e kratas, que vem de kratos, do grego poder, significa poder ou governo dos melhores. Então a aristocracia romana, formada pelos patrícios, era uma pequena elite que tinha as melhores terras, as maiores inclusive, os melhores cargos políticos, e por isso tinha uma autoridade muito grande na sociedade. E aí pertenciam ao conjunto de famílias nobres. Os clientes, quem eram os clientes? Pessoas pobres, livres ou estrangeiras, dependentes dos patrícios, que lhes davam terras em troca de serviço. Às vezes esses clientes também, eles eram parentes próximos ou distantes dos patrícios, que acabavam dependendo, né, desses lucros que as terras desses nobres então produziam. Até hoje é utilizada inclusive a linguagem patricinha, que se refere aí a um termo meio pejorativo, dizendo: essa daí faz parte, essa garota, essa moça faz parte de uma elite, né, aí social. E esse termo vem dos patrícios de Roma, que eram essa elite social lá então da época. Os plebeus eram a classe mais numerosa. Até hoje essa linguagem de plebeus é utilizada quando ele se refere, né, alguém quer se referir a si próprio como uma pessoa comum, um trabalhador comum, um morador comum da cidade. Não tinham direitos políticos nem de cidadania, eram pobres e não podiam se casar com patrícios. E por que havia uma proibição nesse casamento? Porque as terras dos patrícios passariam a ser também dos plebeus. E por fim, os escravos, que eram prisioneiros de guerra, né, ou enjeitados quando criança, não podiam legalmente casar nem fazer testamentos. A escravidão também se abrangia aqueles que tinham endividamento. Então, pessoas que deviam se tornavam escravos temporários. Então, basicamente, essa era a organização social de Roma. No período republicano, o Senado era o órgão máximo da República. Funcionava como órgão legislativo, ou seja, propor e elaborar leis, cabendo-lhe decisões sobre guerra, paz e controle do orçamento público. Os magistrados, que eram pessoas que atuavam na organização política e social e também econômica da época do Senado, exerciam funções executivas, ou seja, faziam valer as leis que eram decididas pelo Senado, e também administrativa, de organização política e social. E eles estavam organizados em questores, pretores, edis, pontífices e também censores. Quem eram os questores? Coletavam impostos e administravam o tesouro público. Quem eram os pretores? Juízes de questões familiares e sociais, com o tempo exercem funções no exército. Quem eram os edis? Administradores dos centros urbanos, responsáveis pela limpeza, por festas e outras coisas mais. Os pontífices eram encarregados dos cultos religiosos, tanto é que esse termo é atribuído até ao Papa, hoje o pontífice, que é o responsável maior aí pelos cultos religiosos dentro do catolicismo. E os censores eram o censo da população, a contagem, e até hoje eles existem, vinculados inclusive aqui no Brasil ao IBGE, que trabalham fazendo coleta de dados, perguntas, visitas às casas, para poder saber como está vivendo a população. E aí nós temos uma questão muito importante de um conflito, de uma luta que sempre existiu entre patrícios e plebeus. Quais eram as causas? Uma distinção injusta entre as duas categorias sociais. Os plebeus, além de excluídos da magistratura, eles não podiam assumir nenhum daqueles cargos que mencionamos, eram proibidos do matrimônio patrício, não podiam se casar com nenhuma pessoa da classe patrícia. Dívidas contraídas pelos plebeus e desumanidade dos cretores patrícios, que prendiam os pobres sem recursos para pagá-los com a escravidão. Então essa relação entre patrícios e plebeus sempre foi uma relação conflituosa,
dentro de Roma, porque os plebeus almejavam também cargos políticos, almejavam melhores terras, almejavam direitos como cidadãos, sendo que os patrícios mantinham todos esses privilégios, enquanto os plebeus não tinham quase nada. E aí, retirados os plebeus para o Monte Sagrado, né, cansado dessas promessas do Senado, que era o conselho de 300 patrícios, né, acima de 60 anos, com experiência política, né, eles formavam o Senado, tomavam as decisões de Roma na época da República. Né, os plebeus ali se retiram para o Monte Sagrado com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar os plebeus acabam exigindo, né, e conseguem a nomeação de 2 representantes no Senado, os tribunos. Então, no Senado, agora, os plebeus teriam pessoas para representarem os seus interesses sociais, seus interesses políticos e também econômicos. E algumas vitórias que os plebeus alcançaram estão relacionadas aos tribunos da plebe. Quem eram esses tribunos da plebe? Representantes das pessoas comuns lá no Senado romano, na instituição mais poderosa da República Romana. Eles podiam propor leis e vetar, ou seja, obstruir, cancelar aquelas leis contrárias aos interesses da plebe, ou seja, da população comum, que era a maioria dentro de Roma. A Lei Canuleia. Essa Lei Canuleia permitia casamentos entre patrícios e plebeus. A Lei Licínia Sextia. O que é que essa lei, então, prescrevia? Proibiu a escravidão por dívidas e também dava acesso à terra pública. Entre 449 e 300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão e permitiu o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus. Então, vale a nossa atenção em relação a essas questões dos plebeus, das leis, das inúmeras leis, e por isso que Roma até hoje influencia a história de uma maneira profunda diante de todo o seu contexto na área do direito, na área das leis, na área legislativa. E isso é importante até hoje. Dentro da organização política, nós tínhamos o Senado, que conservou-se durante muito tempo na República e era formado pelos chefes dos patrícios, né, das principais famílias romanas. Sua influência aumentou de tal modo que no fim da República, né, exercia praticamente todos os poderes. A República exercia praticamente todos os poderes dentro de Roma. O consulado, que era encarregado do poder executivo, ou seja, de fazer valer as leis voltadas pelo Senado, e era exercido por 2 cônsules, eleitos pelos comícios centuriais pelo prazo de 1 ano, ou às vezes 2, dependendo da necessidade que havia em Roma. E às vezes também era necessário escolher um ditador, que em caso de perigo para a pátria era nomeado um ditador por 6 meses, 1 ano ou 2, com poderes absolutos. O primeiro ditador romano foi Tito Laécio, em 498 a.C. Vale notar que a função desse ditador era tomar decisões rápidas, por exemplo, em uma guerra. Em vez de esperar todo o Senado se reunir, esse ditador tinha poderes concedidos pelo próprio Senado para que pudesse representar os interesses de Roma em qualquer que fosse a emergência. No caso da economia, baseava-se nessa organização na agricultura e também no comércio. Como a gente viu no mapa, Roma, a civilização romana se desenvolveu em torno do mar Mediterrâneo, então o comércio marítimo era muito forte em relação a Roma. E a base da economia era a agricultura, inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes e raramente carne. Mais tarde tornou-se mais variada, com ovos, peixes, ostras, cogumelos e vários outros artigos também. A comercialização de produtos acontecia principalmente pelo mar Mediterrâneo, através de pequenas embarcações que cruzavam esse mar. Nós temos as conquistas, porque o povo romano começa a se organizar, começa a crescer a sua população, e eles enxergam a necessidade de colonizar, ou seja, de buscar novas terras, novos territórios, para que possam fazer parte aí de Roma. E as principais causas foi o quê? Necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas. Então eles tinham ideias também de crescer em termos de número de pessoas e também na questão territorial. E aqui nós temos um mapa ilustrando
as regiões conquistadas. A Magna Grécia, que foram cidades fundadas pela Grécia no sul da Itália, ilhas próximas também, como nós podemos ver no mapa aí destacado, as terras às margens do mar Mediterrâneo, e aqui nós temos a expansão da civilização romana, uma das maiores civilizações de toda a história. A religião era também politeísta, ou seja, adorava vários deuses, e esses deuses, na verdade, foram emprestados da própria cultura grega. Como os gregos estavam presentes na Península Itálica, vale notar que é muito importante compreendermos como esses deuses passaram a ser adotados com outros nomes dentro do politeísmo romano. Por exemplo, Afrodite, que era a deusa da beleza, né, e também do amor, veio para a cultura romana com o nome de Vênus. Apolo era o Febo, Ares, Marte, Ártemis, Diana e assim por diante. Nós podemos perceber que vários desses deuses da cultura romana foram adotados com nomes trocados da cultura grega. E a última parte, então, da fase romana é o Império, quando o povo romano agora, através do imperador do César, consegue dominar terras muito distantes, dominar outros povos, dominar outras culturas e trazendo influência muito grande. Nessa imagem que nós podemos ver é o Coliseu de Roma, que parte dele existe até hoje, inclusive atraindo turistas de todo o mundo, e é uma representação quando a gente fala do Império Romano. E esse Coliseu, na verdade, romano, foi também uma inspiração para os modernos estádios de futebol. Mas na época, a atração era a luta de gladiadores, de escravos que treinavam para a luta. Era também, na época do cristianismo, um entretenimento para a população, vendo famílias cristãs inteiras sendo mortas nesses estádios, nesses espaços públicos. E, na verdade, muitas e milhares de pessoas acabaram morrendo em exemplo de estruturas como dessa do Coliseu. A cultura romana, na verdade, influenciou profundamente a nossa própria civilização. Nós que falamos aqui do Brasil, nós podemos perceber a própria língua portuguesa, ela é fruto, é filha do latim, que era falado em Roma. No nosso calendário, o mês de julho é em homenagem a Júlio César, que foi também um ditador romano. Quando a gente vê o mês de agosto, Augusto César, lembra também desse nome. E a gente percebe que essa marca da cultura romana podemos perceber até no nosso próprio calendário. Nós temos o Império Romano divididos aí basicamente em duas partes, o Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império Romano, nós temos o governo de Otávio Augusto, de onde vem o nome Agosto do nosso calendário. Ele reinou do ano 27 a.C. a 14 d.C., ou seja, foi na época desse imperador romano, o primeiro imperador de Roma, na verdade, que Jesus Cristo nasceu aqui na Terra. Então, do ano 27 a.C. ao ano 14 d.C. Nessa época, se consolidou no poder, obtendo o apoio das camadas populares. Promoveu uma política de construção de grandes obras públicas e assim se tornou famoso. Desenvolveu o comércio graças à Pax Romana. O que foi a Pax Romana? Um período de paz relativa durante esse governo de Otávio Augusto. O governo forte e também centralizador, uma vez que ele agora era o imperador. Não era mais o Senado que tomava as decisões, era o imperador agora. A arrecadação de impostos feita pelo Estado também era muito forte. A profissionalização do exército romano, e o exército se tornou muito mais forte na época do Império, e a instituição também do cargo vitalício, ou seja, para toda a vida, e não hereditário, apenas, mas também por adoção. Então, alguém que pudesse adotar um filho e treiná-lo, educá-lo, poderia então suceder em algum tipo de cargo importante dentro de Roma. A sociedade romana no governo de Otávio Augusto, nós temos aí os livres, e também temos os escravos. E essas pessoas aí estavam envolvidas dentro do império, cada um sabendo exatamente a sua parte a cumprir dentro do contexto maior da sociedade. E nós temos aí alguns sucessores de Augusto, depois da sua morte, nós temos aí imperadores que governaram Roma de forma violenta, e isso ficou marcado na história. Podemos falar de Roma como uma história de sangue. Nós temos o Calígula, logo aí no ano 37 a 41 depois de Cristo,
e ele acabou nomeando seu próprio cavalo como um cônsul, né? E ele acabou sendo assassinado pela guarda pretoriana, que era aquela guarda que acompanhava o imperador, e substituiu, né? Foi substituído por Cláudio. E esse Cláudio também levantou grandes perseguições aos cristãos e acabou expulsando, né? Nessa época aí de Roma, acabou expulsando aí judeus, acabou expulsando cristãos, para que não pudessem ficar ali morando em Roma. Nós temos Nero, que inclusive foi um dos maiores vilões considerados da história, né? Mandou matar milhares de pessoas, inclusive os apóstolos Pedro e Paulo, segundo nos afirma a tradição, a história, e foram mortos por mando do imperador Nero. E, inclusive, né, ele abriu a sua própria mãe, a barriga de sua própria mãe, para que pudesse entender como é que ele nasceu. Então, só para a gente ter uma ideia do alto grau de loucura e violência desse imperador de Roma, que começou a reinar aos 17 anos. E até hoje, essa forma de nascimento, onde é feita uma cirurgia na barriga da mãe, é chamada de cesariana. É justamente lembrando essa história de César, Nero César. E a gente percebe como ele foi exatamente extremamente violento em suas perseguições aos cristãos. Inclusive, amarrava estacas em seu jardim e amarrava os cristãos, incendiando essas pessoas para que pudesse iluminar os seus jardins durante a noite. E da sua sacada, da sua varanda, ele ficava se divertindo, bebendo vinho, enquanto via pessoas morrendo, sendo queimadas. E isso a gente percebe, depois de sua queda, há um conflito, né? Deu início aí a um conflito, no qual cada exército, né, da província e a guarda pretoriana quiseram transformar seu líder em um imperador. Após a queda de Nero, nós temos várias províncias romanas, né, perto e distante do centro, né, romano, tentando transformar os seus líderes em imperadores. E aí nós temos uma série de conspirações que acabam acontecendo dentro de Roma. Temos a dinastia Flávia, né, os flavianos, onde nós temos Trajano. O império atingiu a sua máxima extensão territorial entre 98 e 117 depois de Cristo, e ele nasceu na verdade na Espanha, né? Nascido na Espanha no governo de Trajano, né, amplia-se o número de senadores, incluindo representantes gregos e também africanos. Nós temos a dinastia também dos Antoninos, onde nós temos o imperador Adriano, né, o Antônio Pio. Nós temos o Marco Aurélio, que foi conhecido como imperador sábio. Ele era considerado também um filósofo e deixou algumas coisas escritas que permanecem até hoje. E aí, a partir dessas datas, começam a haver invasões bárbaras, ou seja, de povos que estavam não fazendo parte do Império Romano, do território romano, e que acabam trazendo várias invasões e problemas nas fronteiras do grande Império Romano. Interessante notar que as influências orientais, principalmente do Egito, eram também acentuadas em Roma. Havia uma troca cultural, uma troca, né, política, comercial também. Essa questão do direito romano, como a gente viu, foi a mais notável contribuição romana à cultura ocidental, mas também se modificou, ao longo do tempo. Maior proteção aos órfãos e idosos, humanização dos processos judiciais e a garantia também da integridade física do cidadão, o que a gente vai chamar de habeas corpus. É uma expressão que vem do latim, que significa direito à propriedade em relação ao seu próprio corpo, tem a ver com liberdade. Todo mundo é inocente até que se prove cabalmente o contrário. O direito civil, o jus civile, baseado nos costumes e nas leis mais antigas. O direito estrangeiro, também o jus gentium, com as conquistas territoriais e o domínio de outros povos, surgiu também o direito estrangeiro. O direito natural, jus naturale, compunha-se do conjunto de princípios fundamentais e universais da justiça que não podiam ser desobedecidos por nenhuma autoridade. Então, juntos, essas leis, formavam aí o direito público, ou seja, que deveria servir para toda a população. Quanto às relações pessoais e familiares, eram regulamentadas pelo direito privado, ou seja, particular. Então, gente, podemos perceber aí, tendo uma visão geral em relação a essa questão dos direitos, e finalmente teremos aí o Baixo Império, que está entre os séculos 3 e 4 da nossa era. O governo de Diocleciano,
né, é fundamental aí nesse período do Baixo Império, né, as invasões estrangeiras começam a acontecer, né, e aí nós temos, né, alguns exemplos da grande contribuição arquitetônica que Roma trouxe, o teatro romano e suas contribuições para a cultura ocidental, como o anfiteatro, né, e a gente pode perceber que cá de baixo, quando alguém falava, era uma organização tão interessante que as pessoas que estavam sentadas mais longe poderiam ouvir sem nenhum tipo de esforço. Então é bem interessante. O Império Romano tem a sua queda registrada na história no século V da nossa era, no ano 476 depois de Cristo. Chega ao fim uma era, a Era Romana, mas a sua influência perdura até hoje na história. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.